meu bom pastor, que falta então terei os campos cheios de verdor, das fontes beberei. Profusa graça queres dar ao frágil coração, e os tardos pés fazer andar na tua retidão. E quando pelo escuro vão da morte eu caminhar, não temerei angústia, não, contigo a me guiar. Bondade e graça, ó Redentor, aqui me seguirão. Terei na casa do Senhor eterna habitação. Boa noite a todos, chamamos bem-vindos a mais um culto. Temos a alegria de poder render ao Senhor, o privilégio de render ao Senhor, agradecendo pelas bênçãos que nos concede sempre, agradecendo pela proteção, pelo cuidado e também pedindo que Deus continue a nos guardar, nos proteger e nos dar todo o necessário para o corpo e para a vida. Também é o momento de nós ouvirmos a sua santa palavra, essa palavra que nos consola, nos conforta, nos orienta, também nos mostra o caminho a seguir, às vezes nos aponta os nossos erros, os nossos pecados, para que possamos reconduzir nossas vidas em seus caminhos. O tema do culto de hoje é muito significante, muito consolador, porque ele fala a respeito do bom pastor. O quarto domingo de Páscoa ele é conhecido como o domingo do bom pastor. E as leituras deste dia, elas apontam para Jesus como o nosso pastor. Todos nós sabemos qual é a função de um pastor. E este nosso Deus, ele é um Deus pastor. É um Deus que protege, que cuida, que ampara, que salva. E vamos hoje então falar sobre esse tema. É um tema que sempre é um tema muito conhecido, mas ele sempre é importante ouvi-lo e sempre há novos aspectos que podemos sempre aprender a respeito desse tema, a respeito desse assunto, o bom pastor. Nós estamos então no período de Páscoa e vamos então cantar um hino de Páscoa, linda Páscoa do Senhor.
Vamos ficar de pé, nós vamos seguir com a nossa liturgia. Em nome do Pai, que nos criou e nos dá todo o necessário para a vida, nada nos faltará. em nome de Deus Filho, Por meio dos ferimentos, nós fomos curados. Éramos como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas fomos trazidos de volta para segui-lo, como nosso pastor. em nome de Deus Espírito Santo, Que nos chamou pela palavra e pelo batismo, a pertencermos ao rebanho de Cristo. Amém. estimados irmãos e irmãs, Jesus, o bom pastor, deu a vida pelas ovelhas. Cristo se entregou por nós na cruz. E agora, debaixo da cruz de Cristo, nós somos chamados a servi-lo e também amarmos uns aos outros. Mas temos que reconhecer que frequentemente nós não amamos e não servimos como Cristo pede que façamos. Por isso, confessemos nossos pecados. Senhor, nosso Deus, Nós somos pecadores. Nossa natureza é pecaminosa. Além disso, pecamos todos os dias, inclusive hoje. Temos pecado conscientemente e voluntariamente. Temos pecado em pensamentos, palavras e atitudes. Temos pecado em deixar de fazer a tua vontade. Temos ofendido e prejudicado a nós mesmos, ao nosso próximo, à nossa família, à nossa igreja, à tua missão e à sociedade. Temos ofendido a ti, não temos sido a luz do mundo como deveríamos ser. Muitas vezes andamos como ovelhas desgarradas, perdidas, seguindo o nosso próprio caminho, porque ouvimos a voz de estranhos. Por isso, perdoa-nos, perdoa-nos por tudo, e dá-nos o teu Espírito Santo, para que continuemos em ti, te sigamos, te sirvamos e sejamos salvos por ti. Em nome e por amor de Jesus. Amém. estaríamos enganando a nós mesmos se disséssemos que não temos pecado. Somos pecadores e necessitamos do precioso perdão que Deus nos oferece em Jesus. Feliz aquele cujos pecados Deus perdoa e cujas culpas Ele apaga. Nosso Pai amado enviou Jesus para morrer por nossos pecados. Ele é fiel e justo e nos perdoa como prometeu. Nós estamos perdoados. Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecidos e felizes pelo perdão recebido, nós queremos juntos adorar ao nosso Deus conforme o Salmo 23. Passamos a leitura em conjunto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o
teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Por isso, tá? Cantaremos um hino assim. Capítulo 3, versículos 16 a 24. 1 João, capítulo 3, versículos 16 a 24. Assim diz o texto. Sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, mas deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. É isso que ele manda, que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros como Cristo mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive conosco. Até aqui a leitura. Este texto fala a respeito do amor de Deus por nós e do amor que
precisamos ter em relação ao nosso próximo. O apóstolo João, ele é um especialista em amor. Ele fala muito, tanto nos evangelhos, como nas 3 cartas, ele fala muito a respeito do amor. Ele diz do evangelho que nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Jesus diz, ele relata o que Jesus disse: amai uns aos outros como eu vos amei. E aqui ele diz que o amor não deve ser algo apenas na teoria, apenas da boca para fora. Não basta apenas dizer que ama. Não adianta você dizer para a esposa que a ama, ou para a namorada, ou para o namorado, e se você não mostrar isso no relacionamento diário. Falar é muito fácil, fazer é mais difícil. Isso também em relação ao nosso próximo. Não adianta dizer que eu faço isso ou faço aquilo, mas se não mostrar de verdade. O amor só é verdadeiro aquele que se mostra através de ações. Assim como Cristo nos amou, nós devemos amar. E ele resume muito bem qual é o grande mandamento de Deus: que nós creiamos em Jesus Cristo, no versículo 23, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros. Isso é o que Cristo mandou fazer. É um resumo da nossa vida cristã. Crer em Cristo como Filho de Deus e Salvador, e que amemos uns aos outros, que tenhamos amor, misericórdia, compaixão pelo nosso próximo. Assim nós vamos viver o nosso cristianismo, e assim nós vamos viver num mundo muito melhor. Vamos cantar mais um cântico? Cântico das crianças. O Senhor é o meu pastor. Agora ouvir o relato do Evangelho. O Evangelho que servirá de base para a nossa meditação, nossa reflexão, logo mais. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 a 18. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 a 18. E diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai.
Assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também. Elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho e um só pastor. O Pai me conhece, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Até aqui a leitura do Evangelho, belas palavras do evangelista João, e nós vamos agora confessar a nossa fé de acordo com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podeis sentar. Temos mais um. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco ao meditarmos na sua Santa Palavra, especialmente sobre o texto do Evangelho que lemos há pouco, o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 a 18, da qual destacamos o tema o bom pastor. O bom pastor. Podem sentar. O Senhor Jesus, estimados irmãos e irmãs, estimados amigos também que nos assistem, novamente nós temos a oportunidade de refletir e meditar sobre o bom pastor.
dissemos no começo do culto, o quarto domingo de Páscoa é conhecido como o Domingo do Bom Pastor, onde as leituras bíblicas apontam para esse tema. Embora ser um assunto, um tema já bastante conhecido, sempre podemos tirar dele lições preciosas. Ninguém se cansa de ouvir ou de dizer o Salmo 23. Ninguém se cansa de ouvir ou de afirmar que Jesus é o nosso pastor. A figura do pastor é muito importante em todo o contexto bíblico. Em diversas passagens aparece a figura do pastor de ovelhas, comparando-o com Deus ou com Jesus. Todo o capítulo 10 do Evangelho de João, ele mostra essa relação afetiva e comprometida do pastor Jesus com as ovelhas. Ele conhece cada uma de suas ovelhas e as chama pelo nome. Elas escutam a sua voz e obedecem. Ele ama tanto as suas ovelhas que deu sua vida para salvá-las. Ele mesmo diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quão maravilhoso é saber que o bom pastor Jesus está comprometido com as suas ovelhas. Ele conhece cada um de nós, nos chama pelo nosso nome e deu a sua vida em nosso lugar. Pela fé em Cristo nós estamos seguros, nós estamos protegidos, nós estamos cuidados, como um pastor cuida de sua ovelha. Diz um comentarista bíblico que a estreita relação do bom pastor com as suas ovelhas é comparada diretamente com o seu relacionamento íntimo entre Deus Pai e Deus Filho. O Salmo 23 fala de um bom pastor. No Evangelho de João, capítulo 10, Jesus diz que Jesus é este bom pastor. Sim, Jesus é o bom pastor. Ele é a figura central de toda a Escritura Sagrada. Nós ouvimos na leitura de 1 João, o que Jesus manda dizer é assim, que creiamos em Jesus Cristo como Filho de Deus e que amemos uns aos outros. Então, Jesus é a figura central, Jesus, o bom pastor, é a figura central de toda a Bíblia. Ele é o centro do Evangelho. É o centro do cristianismo e da vida cristã. Sem ele não há salvação. Sem ele não há vida e não há vida eterna e não há cristianismo. Se uma pessoa quer ser salva, ela tem que vir a Jesus. Não há outra maneira de ser salvo a não ser através de Jesus. Cristo é a porta para os céus. Cristo é o caminho para Deus. Ele é a luz do mundo. Ele é a videira verdadeira. Ele é o nosso advogado junto a Deus. Ele nos defende. Ele é um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Na parábola, Jesus denomina a si mesmo como bom pastor, distinguindo-se dos empregados. Na tradução de Almeida, ao invés de empregados, usa-se a palavra de mercenários. Aqueles que trabalham apenas por dinheiro, que não têm amor pelas ovelhas. Então Jesus é diferente de alguém que está apenas trabalhando, cuidando das ovelhas por obrigação. Então, segundo um comentarista bíblico também, ele diz assim,
Jesus se autodenomina o bom pastor a fim de descrever o seu relacionamento íntimo com os seus seguidores. E também o amor que o leva a sacrificar a sua vida por eles. Diz ainda que as ovelhas que ignoram a voz do bom pastor, a sua palavra, que ignoram a sua palavra, elas não podem culpar o bom pastor, apenas culpar a si próprio, tornando-se vítimas de Satanás. Ao contrário do amor humano motivado por interesse próprio, o amor de Cristo o leva voluntariamente a suportar até mesmo a morte de cruz por amor a nós. O que se espera de alguém que trabalha apenas por dinheiro? O que se esperar de um funcionário que está lá na empresa apenas para receber o salário? Seria ele capaz de arriscar a sua própria vida pelas ovelhas, quando elas estiverem em perigo? Não. O mercenário preocupa-se apenas consigo mesmo, com sua vida, com sua segurança pessoal e não com as ovelhas. Ao menor sinal de perigo, ele foge, permitindo que o lobo devore e espante as ovelhas. Isso não acontece com Jesus. Como bom pastor, Jesus não foge e nem abandona as ovelhas. Ele as defende livre, mesmo que seja necessário arriscar a sua própria vida. Ele diz: eu sou bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Este pastor morreu na cruz por nós. Por quê? Porque todo ser humano, por natureza, é uma ovelha perdida. Desde a queda do homem em pecado, todo ser humano nasce em pecado e, consequentemente, está fora do rebanho de Jesus. E como não faz parte do rebanho de Jesus, o ser humano, por natureza, ele não ouve a voz de Jesus e nem o segue. Ele tem preferência pela voz do mundo, dando ouvido à voz de Satanás. Diz o profeta Isaías: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Por isso que foi necessário vir Jesus, vir o bom pastor Jesus. Jesus, o eterno Filho de Deus, veio a este mundo para nos livrar das garras de Satanás e se tornar o nosso bom pastor. Por isso foi necessário que ele assumisse a natureza humana, se tornasse como um de nós, e como tal ele teve que combater o grande inimigo das ovelhas, que é o diabo. A sua luta teve já início no nascimento, quando ele teve que fugir para o Egito, prosseguiu logo após o batismo, quando ele teve que enfrentar o diabo no deserto, onde foi tentado, e teve seu ponto culminante na cruz, quando foi morto pela humanidade. Como Satanás não deve ter se alegrado ao ver o nosso bom pastor Jesus sendo preso, morto, crucificado, sepultado. Para ele, o pastor Jesus estava morto, e as ovelhas, que somos nós, seriam dele para sempre. Mas tudo aconteceu ao contrário do que Satanás esperava. Jesus não ficou na sepultura. No terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, como confessamos há pouco. Ao dar sua vida na cruz, Cristo esmagou a cabeça da serpente e nos livrou da morte, do pecado e do poder do diabo. Ele nos conquistou para si. E vai continuar nos apacentando, nos conduzindo, nos guardando, nos protegendo, até chegarmos ao aprisco celestial, à estrebaria celestial. Na parábola, Jesus é apresentado como aquele que providencia o necessário para as suas ovelhas. Ele diz assim: eu sou bom pastor, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Para entendermos melhor essas palavras, precisamos conhecer alguma coisa sobre as ovelhas
no tempo de Jesus, sobre a criação de ovelhas no tempo de Jesus. Por exemplo, naquela época não se tinha como tem hoje, cada um seu potreiro, a sua estrebaria, o pasto, o curral. Não haviam cercas. O pastor de ovelhas, durante o dia, procurava a melhor pastagem para as suas ovelhas, indo de um lugar para o outro. E quando chegava a noite, as ovelhas eram todas presas no mesmo curral, misturando-se com as ovelhas dos demais pastores. E aí, quando amanhecia o dia, cada pastor pegava as suas ovelhas e as levava novamente para o pasto. E como é que cada pastor sabia qual eram as suas ovelhas? Era simples. Ele simplesmente as chamava pelo nome e as ovelhas reconheciam a sua voz e o seguiam. As ovelhas conheciam o seu dono. E o dono conhecia cada ovelha, chamava pelo nome. Assim acontece também com as ovelhas do bom pastor Jesus. Elas vivem misturadas aqui neste mundo com outras ovelhas. Mas Jesus conhece e distingue cada uma das suas ovelhas. Ele as conhece e elas ouvem a sua voz e o seguem. Mas há aqueles que, muitas vezes, não ouvem a sua voz. Ele diz, Jesus, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Numa outra ocasião, Jesus disse àqueles que não o seguem: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Pois, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Ou seja, há aquelas ovelhas que muitas vezes deixam de ouvir a voz do bom pastor Jesus. Há aquelas ovelhas que dão mais trabalho para o pastor do que outras. Aquelas ovelhas que são mais ingênuas, algumas mais levadas, mais teimosas. Há ovelhas que não ouvem a voz do pastor. Vocês conhecem também a parábola da ovelha perdida? A parábola da ovelha perdida, que se perde do bando. E quando nós deixamos de ouvir a voz do pastor Jesus, nós corremos o risco de nos tornarmos uma ovelha perdida. Corremos perigo e corremos o risco de desviarmos do bando de ovelhas de Jesus. Ou seja, quando nós não ouvimos a voz, as palavras do bom pastor Jesus e não seguimos a sua orientação, acabamos ouvindo aquelas pessoas que, como os mercenários, não amam a Deus, não amam os seguidores e caímos então nas garras do mundo. Seguimos os desejos da carne, que é pior. Ficamos à mercê do diabo, que está aí sempre pronto para dar um bote e para conquistar para si as ovelhas distraídas, desatentas, teimosas, levadas. Ou então somos devorados pelos lobos, pelos falsos profetas, falsos mestres, que nos confundem com ensinamentos errados, aproveitando-se da nossa fragilidade, da nossa falta de conhecimento bíblico, fraqueza espiritual, falta de fé, e assim caminhamos a passos largos rumo à condenação. Por isso, as ovelhas de Jesus, elas se reúnem num aprisco, que é a casa de Deus, que é a igreja. Mas se alguém prefere um outro local, um outro programa, uma outra distração qualquer em lugar do culto, este está desinteressado em permanecer no rebanho de Cristo. Ele está indo atrás da voz de estranhos, ao invés de permanecer, em vez de ouvir a voz de Jesus.
E há muitos lobos disfarçados de ovelhas por aí, enganando as ovelhas teimosas e frágeis, com vãs filosofias, com falsos ensinamentos, esoterismo, magias e assim por diante. Jesus, irmãos e irmãs, não apenas conhece as ovelhas que lhe pertencem, mas sabe também das suas necessidades. Ele conhece as nossas fragilidades, Ele conhece as nossas dificuldades, as suas tristezas, as suas preocupações, e Ele quer nos ajudar. Ele quer o nosso bem. Ele quer ser o nosso pastor. Ele quer cuidar da gente. Se for possível, até mesmo carregar no colo, como aquela ovelha da parábola da ovelha perdida. Ele vem ao nosso encontro para nos ajudar. Como Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Por isso, feliz é aquele que tem Jesus como seu bom pastor. A estes Jesus proverá tudo o necessário. Mesmo que tenham que às vezes passar por alguma dificuldade, ele não precisa temer mal algum, pois Jesus está com eles. A bondade e a misericórdia do Senhor estarão sempre com eles, todos os dias da sua vida, conforme reconhece o rei e pastor Davi. E quando os nossos dias neste mundo terminar, porque nós não vamos ficar aqui para sempre, sabemos disso, então teremos a certeza de habitar na casa do Senhor para todo sempre. Enfim, irmãos e irmãs, amigos, aquele que nos assiste, Jesus é o nosso bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Agradeçamos a Deus pelo privilégio que temos em pertencer ao seu rebanho e poder dizer como salmista, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para junto das águas de descanso, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pelas veredas, pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. E a bondade e a misericórdia estarão comigo todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Fiquemos. Que a paz de Deus vai além da nossa sabedoria e compreensão. Guarde-nos na fé em Cristo Jesus para todo sempre. Amém. Em ó Deus, com puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. Nós vamos orar, nós vamos incluir na oração os aniversariantes da semana. No dia 18, completou mais um ano de vida a Ruth Hélice Norini. 18, a Ruth Hélice Norini. No dia 21, o Arno Nur, dia 21, e no dia 23, a Viviane Brum. Nós vamos orar também pelo Cleiton Mauer. Cleiton testou positivo hoje para o Covid, alguns
alguns sintomas, não está em casa, está bem, está se recuperando. Nós vamos então orar para que Deus abençoe a sua recuperação. Iremos orar também pelos demais enfermos. Vamos orar também pela família lutada do pastor Odair Benzinho, pastor já aposentado. Ele faleceu, vítima de Covid também, faleceu no dia de ontem, lá no Espírito Santo, em Linhares. Nós vamos orar pela família lutada. Oremos ao Senhor. Amado Pai Celestial, por Tua graça celebramos a ressurreição de Teu Filho Jesus Cristo, certos de que um dia também vamos ressuscitar para a vida eterna. Senhor Jesus, obrigado porque desde o batismo abriste as portas do Teu reino para sermos ovelhas do Teu rebanho. Tu que és o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Guarda-nos firmes na fé em Ti. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz e viver conforme esperas de nós. Amando, de fato e de verdade, não apenas com palavras, como nos diz o evangelista João. Senhor, quando caminharmos pelo vale da sombra da morte, conduza-nos para que não tenhamos mal nenhum. Guarda-nos na certeza de que restauras a nossa alma e guia-nos por águas tranquilas. Usa os nossos dons para trazer outras ovelhas ao Teu aprisco, porque junto dele promete salvação e vida eterna a todos. Oramos, Senhor, para que a Tua palavra seja pregada nos púlpitos de maneira clara, correta e fiável. Os pregadores sejam fiéis, os pregadores fiéis sejam ouvidos, para que muitos recebam a Tua lei e o Teu Evangelho para a salvação eterna. Que através dos meios de comunicação, como a hora luterana, a Tua voz seja ouvida e que muitos sejam levados ao arrependimento e à verdadeira fé. Senhor nosso Deus, este tempo de pandemia é como uma caminhada por um vale da sombra da morte. Muitos estão aflitos e sem esperança. Pedimos a Tua paz para que nos ajude a não temermos nenhum mal. Senhor Jesus, bom pastor, conforta-nos na certeza de que és de fato nosso bom pastor e que nos guia. Neste ambiente de incertezas, ajude-nos a refletir a alegria da ressurreição através do amor, através de gestos solidários. Entregamos aos Teus cuidados os doentes, os enfermos, seja ele por qual enfermidade estiver sofrendo, por Covid ou outra enfermidade qualquer. Oramos, Senhor, pelo Cleito, oramos pela sua saúde, pelo restabelecimento da sua saúde. Conceda que ele possa atravessar esses dias de infecção da melhor maneira possível e que em breve, daqui uns 10 dias, ele possa estar bem novamente, junto de sua esposa, de sua família. Oramos, Senhor, pelo restabelecimento do Cleito e pelos demais infectados, demais que foram alcançados, infelizmente, por essa enfermidade. Oramos, Senhor, também pelos enlutados, aqueles que carregam sofrimento por perder um ente querido. Lembramos os familiares do pastor Odair Benzinho, que faleceu esta semana no Espírito Santo. Consola a viúva, sua esposa, os seus filhos, todos os demais familiares, para que eles possam receber de Ti a ajuda e consolo necessário. Oramos, Senhor, por todos os demais enfermos, todos aqueles que sofrem, Senhor. Todos os enlutados também de outras causas. Oramos, Senhor, pelos que completam mais um ano de vida nessa semana, a Rutiere Signorini, o Arno Burro e a Viviane.
Estes estão felizes por conceder a eles mais um ano de vida. E permita, Senhor, que eles possam, de fato, viver muitos anos de alegrias, de bênçãos, de saúde. Proteja-os e guarde-os como protegeu até aqui. Abençoe, Senhor, a Tiere, o Arco, a Viviane. Conceda-lhe, Senhor, muitas bênçãos e alegrias. Oramos, Senhor, também para que abençoe a ceia que logo será celebrada, para perdão dos pecados e fortalecimento da fé. Abençoe, Senhor, as ofertas que serão usadas para o conhecimento da palavra e para servir ao próximo. Senhor, todas as nossas alegrias, bem como as nossas aflições, nós colocamos diante de Ti, suplicando-lhe que seja feito conforme a Sua vontade. Confiamos em Jesus Cristo. Ele é o nosso bom pastor. E em nome dele nós oramos. Amém. Podeis sentar. Durante as ofertas nós vamos cantar o cântico a seguir. Bom Jesus. Celebração da Santa Ceia. Em Cristo, Deus fez uma nova aliança conosco, aliança feita com o derramamento de seu sangue. Graças a Deus que nos enviou seu Filho. Graças a Deus pelo perdão, pela salvação que recebemos na Santa Ceia. Oremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Tomai e comei, isto é, o corpo que era dado por vós, fazei isso em memória minha. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, e tendo dado graça, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. O sangue de Cristo nos fortaleça, nos preserve na fé verdadeira para sempre. Fique em paz, que o Senhor sempre os abençoe. Amém. Deixo com vocês ainda as palavras de Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12, que também é a leitura indicada para este quarto domingo de Páscoa, que diz assim: Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos pelo qual podemos ser salvos. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa